Getúlio Vargas do poder. Então, para a nossa abordagem, nós vamos ter que instituir a questão do governo Dutra, chamado de período ou processo de redemocratização do governo Dutra. Ele vai ficar no poder de 45, 46 até 1950. 51 volta Getúlio Vargas para o poder da presidência do Brasil. Então nós temos essa relação Vargas de 1930 a 1945. Getúlio Vargas sai do poder, ele é retirado do poder pelos militares, pressionado pelos Estados Unidos, tá? Ele é eleito senador pelo estado de São Paulo, pelo estado do Rio Grande do Sul, senador por 2 estados, para você ver a situação que o cara era bom, tá? E em 1945, 46, inicia o governo de Eurico Gaspar Dutra. E, a partir daí, nós temos um alinhamento político e econômico com a estrutura dos Estados Unidos. Depois do governo Dutra, lá em 1950, em 51, retorna novamente Getúlio Vargas, é o que nós vamos abordar a partir da nossa aula de hoje, tá? Então, para a nossa aula de hoje, nós vamos começar o governo Dutra, que vai falar a respeito do Brasil na Guerra Fria, e o governo Dutra. Isso está a partir do capítulo 13, tá? Eu esqueci de colocar a identificação do capítulo, mas a partir do capítulo 13, nós temos a estrutura do governo de Eurico Gaspar Dutra. E importante nós sabermos que, importante nós termos presente que essa época é o período da chamada bipolarização política que nós abordamos, que nós chegamos a falar ontem a respeito da ideia da estrutura do governo do novo presidente depois de Getúlio Vargas. Então, nós temos assim, Eurico Gaspar Dutra no comando da presidência do Brasil. Ele é eleito, tá? Ele é eleito a partir de uma aliança do PSD mais o PTB, os dois partidos de caráter fundamental da estrutura política dentro do Brasil. Então, o PSD e o PTB se alinham e colocam Getúlio Vargas, não, colocam Eurico Gaspar Dutra no comando da presidência do Brasil, tá? E primeiras ações que ele começa a estabelecer, tá? Em 1946, aliás, em 45 ainda, em 1945 ainda, nós temos a ideia de cancelamento dos preceitos políticos de Getúlio Vargas e a instituição de uma nova Constituição. Olha, para você ter noção, instituição de uma nova Constituição no Brasil. Então, nós já temos praticamente várias Constituições. Primeiro, 1824, depois 1891, depois 1934, depois 1937, agora nós temos em 1946 uma nova Constituição republicana para o Brasil, a Constituição do governo Eurico Gaspar Dutra. Importante lembrar que nessa mesma época estava ocorrendo o processo de divisão do antigo Mato Grosso, ou seja, a luta dos habitantes do sul do antigo Mato Grosso para romper com o Mato Grosso, ou seja, tentativa de criar um novo estado dentro da estrutura política do Brasil. Então, essa ideia fez com que Eurico Gaspar Dutra proibisse qualquer ação no sul do antigo Mato Grosso, atual Mato Grosso do Sul, proibiu que houvesse qualquer ação de caráter divisionista, porque ele era de Cuiabá, ele era cuiabano. Por ser cuiabano, ele não vai permitir a divisão da estrutura do estado político do antigo Mato Grosso para a criação de um novo estado. Então, a ideia fundamental era permanecer como se estivesse unido e gradativamente ocorre o processo de luta que até que em 1977 haverá a divisão, tá? Haverá a divisão do estado do Mato Grosso. Então, vem assim, Eurico Gaspar Dutra, esse indivíduo, deixa eu marcar aqui a presença do Theo.
E Eurico Gaspar Dutra é ele o responsável pela proibição de cassinos e jogos de azar no Brasil, tá? Em 1946, logo após assumir a presidência da República, ele começa a criar alguns decretos de proibições dentro do Brasil, tá? E importante, ele era general do Exército Brasileiro, portanto, ele vai governar com o apoio das Forças Armadas no Brasil. Então, em 1946, a instituição de uma nova Constituição que prevê o liberalismo econômico. Devido à introdução do liberalismo econômico, o Brasil, durante a Guerra Fria, se alinha aos Estados Unidos. Vai ocorrer um processo de alinhamento político, econômico e social em relação à estrutura política e econômica dos Estados Unidos, porque nós estamos vivendo o início da chamada Guerra Fria, o início da chamada bipolarização. Então, o Brasil se alinha do lado capitalista, o Brasil se alinha do lado dos Estados Unidos. E se você quiser ter a expressão máxima dessa condição, o nosso livro de história, deixa eu pegar a página aqui, o nosso livro de história, a página 122 e 123, diz assim: a Guerra Fria no panorama internacional. Aí vem todas aquelas questões da doutrina Truman, do plano Marshall, tá? Que nós falamos a respeito disso em capítulos anteriores. E ainda a estrutura da ideologia que vai perdurar através dos tempos da chamada bipolarização na Guerra Fria. Como o comunismo é assim, o comunismo despreza da tua religião, lei e polícia a serviço de contra-propaganda, contra a estrutura do comunismo. Então, a ideia da introdução do liberalismo econômico, do alinhamento em relação aos Estados Unidos, remete a chamado conservadorismo social, e uma luta contra o comunismo. Então, o Brasil, com o Eurico Gaspar Dutra, forma-se numa estrutura anticomunista, centrada no combate à propaganda comunista dentro do Brasil. Então, sindicatos começaram a estar atrelados ao governo para restringir a greve, tá ok? Aí, em 1946, tá, o voto passa a ser secreto e universal. Portanto, quem não podia votar, analfabetos, soldados e cabos do exército. Então, as mulheres que fossem alfabetizadas, elas poderiam votar no governo Eurico Gaspar Dutra. Mas é sempre bom lembrar que era uma concentração bem mínima de mulheres, uma concentração bem mínima mesmo de mulheres. E a estrutura dos soldados e cabos. Por que soldado e cabo ele não poderia votar? Porque durante a época da eleição, soldados e cabos estavam diretamente ligados ao aquartelamento. Eles eram levados para o quartel e ficavam sob estado de vigilância plena. Caso houvesse alguma necessidade de intervenção, eles fariam as intervenções militares a respeito de qualquer perigo que pudesse ocorrer no decurso da eleição. Por isso, ele não poderia votar. Ele ficava a serviço 100% do Exército, da Marinha e da Força Aérea. Então, serviço 100%, ele não teria tempo suficiente de ir até o local de votação. Então, por isso, eles não podiam votar. Hoje, cabos e soldados votam, cabos e soldados podem realizar sua votação. A questão é que há uma escala de serviço hoje que permite que os indivíduos que não estejam de serviço, ele pode votar, certo? Então, a partir de 1946, nós temos essas mudanças na estrutura política e econômica dentro do Brasil. Então, liberalismo econômico, alinhamento com os Estados Unidos, o conservadorismo social, ela luta contra os comunistas, tá? Então, assim, diz assim:
desse modo, esperava-se estimular o sentimento de confiança nas instituições democráticas, setores populares com os valores comuns da sociedade. A expressão militar da organização da OTAN, criada em 49, tinha a finalidade de promover um arranjo diplomático e militar que garantisse a defesa dos países fronteiriços, ou seja, todos os países que se alinhassem aos Estados Unidos teriam uma defesa do exército da OTAN contra possíveis ameaças comunistas, tá ok? Então, sobre o pretexto de defender os valores democráticos e liberais, as instituições políticas e os treinamentos estratégicos oferecidos pela Escola da América, objetivavam conter o avanço das organizações e dos movimentos sociais de esquerda no contexto latino-americano. Por isso, a importância de alinhamento político com os Estados Unidos em relação ao Brasil, que era para conseguir conter a ameaça comunista no Brasil e também a ameaça comunista na América. E, a partir de 1946, o mandato presidencial passa a valer como 5 anos. Então, a partir do governo de Eurico Gaspar Dutra, nós temos um retorno do mandato presidencial de 5 anos, tá? Então, a partir daí, desenvolve-se outras circunstâncias. Então, temos, assim, alinhamento internacional com os Estados Unidos. Grava essa informação. O nosso livro... Oi. Você pode voltar só um minutinho? Volto. Ok? Pronto, obrigada. Tá, ok, de nada. Então, o alinhamento do Brasil com os Estados Unidos estava na estrutura de combate à história, combate à visão de que os comunistas iriam tomar o Brasil, certo? Então, a ideia fundamental era conter o avanço do comunismo na América Latina. Para conter o avanço do comunismo na América Latina, eu precisava ter política, economicamente e militarmente condições que assegurassem o processo de impedimento dessas ações. Então, nós temos realmente essa solução. E, ao mesmo tempo, ocorre um rompimento das relações econômicas com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, com a União Soviética. Então, para o Brasil se alinhar com os Estados Unidos, houve a necessidade de uma ruptura com a União Soviética. Os Estados Unidos propôs, tá, você quer um alinhamento conosco, então você deve romper laços 100% com a União Soviética, coisa que Getúlio Vargas não havia feito. Getúlio Vargas ainda tinha uma relação de comércio e estrutura comercial com a União Soviética. A partir de Dutra, há um corte nessa relação e tudo quanto era sinal do comunismo presente no Brasil passa a ser cassado, passa a ser cancelado, como, por exemplo, em 1947, o Partido Comunista Brasileiro é cancelado novamente. Ontem a gente já falava a respeito do PCB, que ele é considerado o partido mais antigo existente até hoje na estrutura política do Brasil. Existiram outros, mas existente até hoje, persistente, é o PCB, fundado em 1922, tá? Ele foi cancelado no governo Vargas, várias vezes foram perseguidos, e no governo Dutra também vai ser cancelado. E depois vai ser cancelado lá no regime militar, lá no governo dos militares, de 64 a 85, ele também vai cair na ilegalidade. Então, primeira situação, nós temos alinhamento internacional dos Estados Unidos com o Brasil, na verdade, do Brasil com os Estados Unidos. Segundo tópico importante, o liberalismo econômico nos Estados Unidos promoveu uma maior facilidade para as importações dos seus produtos, ou seja, os Estados Unidos aumentou gradativamente a sua produção industrial, o seu crescimento econômico, graças ao alinhamento dos países em relação à sua economia, tá ok? Então, em 1947, o Brasil já começava uma estrutura de importações ligadas diretamente à estrutura
estrutura econômica norte-americana. E a nova Constituição chegou ainda a legislar sobre os temas sensíveis, como as garantias da propriedade privada, que se mostrou uma questão importante, sobretudo para a população do campo. O artigo 141 informava que, garantindo o direito da propriedade, então, dentro dessa ideia do liberalismo econômico, vem a ideia de liberdade de propriedade. Nós poderíamos ter quantas propriedades privadas nós quiséssemos, desde que justificasse a posse dessa propriedade para o Estado brasileiro. Então, o liberalismo econômico propõe justamente isso, facilidade nas importações e também a propriedade privada, a posse da propriedade privada. No que refere às questões trabalhistas, a esse liberalismo econômico, junto com a Constituição de 46, garantiu aos trabalhadores o direito de participação nos lucros das empresas. Descanso semanal remunerado. Então, a partir de Eurico Gaspar Dutra, nós passamos a ter um descanso semanal remunerado, ou seja, você tem que descansar durante a semana e você está recebendo por esse descanso, porque você merece, como, por exemplo, eu, professor, eu trabalho de segunda a sexta-feira, o meu horário regular. Sábado e domingo, eu tenho um repouso semanal. Na verdade, eu não deveria fazer nada, mas o professor sabe que é uma profissão que você não descansa nunca, você está sempre trabalhando, mas o final de semana eu não exerço qualquer atividade direta ligada ao meu trabalho. Eu posso preparar prova, eu posso corrigir prova, eu posso preparar trabalhos, eu posso preparar minha aula no fim de semana, mas eu não vou trabalhar propriamente no fim de semana, na atividade regular. Então, os direitos dos trabalhadores foram até um pouco melhorados pela Constituição. Então, pagamento de indenizações em dinheiro aos proprietários de terras, tá? E aqui diz assim, férias, e o salário mínimo foi mantido. Então, ele mantém muitas estruturas do governo Getúlio Vargas para a estrutura dos trabalhadores do Brasil. Então, a Constituição de 46, apesar de um certo liberalismo econômico, permitiu também a posse da propriedade privada e a manutenção de alguns direitos trabalhistas, ok? E aí nós temos um problema muito sério, esgotamento das reservas financeiras. Como o Brasil começou a comprar demais dos Estados Unidos, começamos a gastar. E nossas reservas econômicas, então, foram ficando esgotadas. Ao mesmo tempo, nós temos a retração da indústria nacional. Porque se eu estou importando mais do que eu exporto, necessariamente eu estou produzindo menos e comprando mais. E isso foi muito bom para os Estados Unidos, que vendiam seus produtos, e muito ruim para a economia nacional, que deixava de produzir para o mercado interno e também para o mercado externo. Isso gerou um grande endividamento do Brasil em relação aos Estados Unidos. Aquilo que parecia ser bom demonstrou, na verdade, uma certa armadilha econômica e começou a gerar insatisfações dentro da estrutura econômica do Brasil, como, por exemplo, um arroxo salarial. Os trabalhadores ficaram em situações assim graves de falta de controle do mercado nacional, ou seja, por exemplo, o arroxo salarial. Se antes, no início do ano, o meu salário era suficiente, vamos falar assim, para comprar 10 cestas básicas, no fim do ano, esse meu salário já era suficiente para comprar somente 4 cestas básicas. É isso que eu quero que vocês entendam a respeito de arroxo salarial. O salário continua o mesmo, os gastos vão aumentando gradativamente, porque ocorre um processo inflacionário muito grande. Como consequência, é claro, um descontentamento da classe trabalhadora. E em 1947, o Eurico Gaspar Dutra, ele intervém diretamente na economia,
tentando salvar a estrutura política e econômica do Brasil. Qual foi a ideia dele? Lançar, em 1948, lançar o chamado Plano SALT, saúde, tá? Saúde, alimentação, transporte e energia. Vocês têm isso lá na página 127, vocês podem marcar a estrutura da página 127. Então, o plano de desenvolvimento da saúde, alimentação, transporte e energia. Se você já viu em São Paulo, lá tem a rodovia Dutra. Tá? A Via Dutra é uma rodovia que foi aberta durante o governo de Eurico Gaspar Dutra e recebeu um nome em sua homenagem, tá ok? E aí nós temos assim o desenvolvimento de estruturas para o desenvolvimento da saúde, a alimentação é o caso do desenvolvimento da produção agrícola, transporte, geração de estradas. A ideia era assim, governar é abrir estradas. E energia, construção de várias hidrelétricas pelo Brasil afora, tentando levar energia para a população. Tá? Então, a gente para no plano SALT, tá? A tentativa de criar em investimento nas áreas de saúde, alimentação, transporte e energia. Mas por que, professor? O Plano SALT, para tentar gerar empregos, principalmente nas áreas da saúde, do desenvolvimento da produção alimentícia e industrial, transporte e na geração de energia. Para construir uma hidrelétrica, eu preciso de muitos trabalhadores braçais. Para a distribuição dessa energia, eu preciso de vários técnicos. Então, criar obras públicas para tentar desenvolver a economia dentro do território brasileiro, certo? Então, para a nossa aula de hoje, era isso. Para a próxima aula, nós vamos falar a respeito do retorno de Getúlio Vargas. Antes de nós falarmos do retorno de Getúlio Vargas, nós vamos falar ainda de umas condições da economia e da sociedade dentro do governo Dutra, e depois a gente fala do segundo governo Vargas. E o segundo governo Vargas, vamos falar da criação de Itaipu, da Alubras, da Alunorte, da Telebrás e da Petrobras, a criação de empresas nacionais para gerar o desenvolvimento interno e a tentativa de uma certa ruptura com a economia norte-americana. E, consequentemente, vamos falar do suicídio de Getúlio Vargas. Saio da vida para entrar na história. A célebre frase do nosso ilustre ex-presidente Getúlio Dornelles Vargas. Nosso tempo já está quase ultrapassando e eu deixo aqui o meu abraço carinhoso para vocês, desejando uma ótima quinta-feira e 14 horas nós temos a aula de introdução à filosofia. Não percam, eu espero por vocês, ok? Um beijo carinhoso, um abraço. Oi. Tchau, tchau, Ney. Tchau. A gente preparou uma surpresa para você. Fala, Ana. Conta até 3. Contar até 3? Isso. 1, 2, 3. Oi. Maravilha, obrigado. Tudo bem com vocês? Joinha. Ou Maria Eduarda com cara de sono, Liara com cara de sono, Ana Beatriz com cara de sono, Maria Fernanda, Rian, todo mundo com cara de sono. Olha aqui, a cara da Luana. Meu pai do céu, se eu encontro com ela agora, eu saio correndo. Maria Fernanda, bom dia para você. Isabela, bom dia. Muito obrigado. Bom dia. Um beijo carinhoso para vocês e um bom almoço, tá ok? Beijo, beijo, beijo. Tchau, 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 tchau. professor. Tchau, Ney. Tchau, Ney. Tchau, Ney. Tchau. Tchau, Beijo. Ney. Tchau. Obrigado. Tchau. Beijo, beijo, beijo. Beijo.